e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo e partiam o pão de casa em casa. E juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que quando nós falamos de nos reunir nas casas, em primeiro lugar, nós não estamos falando em desmerecer a importância da igreja. Participar de um GC não lhe dá o direito de você não congregar na igreja. Amém? Primeiro ponto é sobre isso. Tem gente que ama o GC, mas não tem compromisso nenhum com a igreja. Não serve de nada. O texto é muito claro quando diz: e todos os dias, na igreja e de casa em casa. Quando nós falamos de nos reunir nos lares, nas casas, em GCs, nós estamos falando que existe uma força, uma bênção para a vida da igreja e para os membros, quando eles se reúnem não só na igreja, mas também partilham a sua fé nos lares, nas casas. Amém? Segunda verdade que eu quero falar quando nós falamos sobre se reunir nas casas. Se reunir nas casas não é uma visão de uma igreja, é uma visão bíblica. A igreja A faz isso, a igreja B faz... Não. Se reunir nas casas, como GC, como célula, pequeno grupo, não é uma visão de uma denominação, é uma visão bíblica. Amém? Tendo dito isso, quando nós falamos de nos reunir nas casas, nós precisamos ter algumas coisas na mente. A primeira coisa que nós devemos ter na nossa mente, a primeira verdade de se reunir nas casas, é que Jesus se reunia nas casas. Você sempre vai ver Jesus nas casas, ensinando, pregando, curando, libertando, fazendo todo o seu ministério. Além de ser público itinerante à multidão, na igreja, mas ele também tinha o costume de se reunir com um pequeno grupo. Ok? Para você ter noção da importância do se reunir nas casas, o primeiro culto de adoração do Novo Testamento aconteceu dentro de uma casa. O primeiro culto de adoração a Jesus no Novo Testamento aconteceu dentro de uma casa. No livro de Mateus, capítulo 2, versículo 11, não precisa abrir, eu vou ler aqui, se você quiser anotar, anote, para você conferir em casa. Está escrito assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui está falando do primeiro culto de adoração. Aconteceu não num templo. O primeiro culto de adoração neotestamentário do Novo Testamento, após a vinda de Jesus, ele aconteceu dentro de uma casa. Mateus capítulo 2, versículo 11. Uma outra verdade: o primeiro culto de cura e libertação aconteceu dentro de uma casa. Mateus capítulo de número 8, do versículo 14 ao 16. Jesus entra na casa de Pedro, estando lá sua sogra enferma. Jesus fez o quê? Curou. Depois que essa mulher foi curada, começou a vir gente endemoniada, cheio de espíritos malignos, e Jesus os libertou de um por um. Ou seja, então, o primeiro culto de adoração a Jesus aconteceu numa casa. O primeiro culto de cura e libertação aconteceu dentro de uma reunião da casa. Orem para que no GC de vocês
aconteça algumas manifestações dessas, querido. Não é para você sair correndo, não. É para você usar a autoridade de Jesus que está na sua vida. Amém, querido? Terceira verdade. O primeiro culto de ceia aconteceu dentro de uma casa. Mateus capítulo 26, versículo 18. Ide à cidade, Jesus falou assim, ide à cidade, vai ter com certo homem, e fala para ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a ceia da Páscoa. Mateus capítulo 26, versículo 18. Então nós temos aqui, o primeiro culto de adoração a Jesus aconteceu numa casa, o primeiro culto de cura e libertação aconteceu numa casa, a primeira ceia aconteceu numa casa. Uma outra verdade, o Pentecostes aconteceu na igreja ou numa casa? Dentro de uma casa. Atos capítulo 2, versículo 1. Estando todos reunidos num mesmo lugar, de repente, ouviu-se um som do céu como um som de trombetas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O Pentecostes que nós tanto pregamos que aconteça na igreja, não aconteceu na igreja. Aconteceu numa reunião dentro de casa. Jesus pregava e usava a plataforma, a estratégia de pregar o Evangelho, de espalhar o Evangelho dentro de casas. Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos foram para ali, tantos que nem mesmo juntos à porta eles achavam um lugar. E Jesus anunciava a palavra. Por que eu estou usando tantos versículos, tantos textos bíblicos? Para trazer uma fundamentação daquilo que nós nos reunimos nos lares e o porquê nós fazemos isso. A visão de nos reunirmos dentro de casa não é uma visão da igreja, do Wesley, é uma visão de Jesus. Dentro do ministério de Jesus, a reunião nas casas era uma das prioridades da igreja. Quando Jesus subiu aos céus, a mesma verdade continuou acontecendo na igreja primitiva. Quando os apóstolos saíam de cidade em cidade pregando o evangelho do reino, e se abria uma comunidade, uma nova igreja, o princípio se repetia. Eles se reuniam nas casas. Áquila e Priscila tinham uma igreja na sua casa, e assim por diante. Então, essa visão de nos reunir dentro de casa, nos lares, espalhados, ela é uma visão bíblica, que tem respaldo no ministério e na vida de Jesus, era uma prática de Jesus, amém? Segundo, era uma prática da igreja primitiva, que é uma igreja modelo para nós. Terceiro, é uma prática da doutrina apostólica, que Jesus deixou para todas as igrejas, a partir do Pentecostes. Pastor, mas qual é a importância para a igreja hoje se reunir nas casas? Em primeiro lugar, queridos, imagine só, uma perseguição a partir de amanhã seja instaurada no Brasil contra a igreja. Como a igreja vai sobreviver? A não ser se reunindo. Há 3 anos atrás, como a igreja sobreviveu? Se reunindo. Se amanhã estourar uma outra pandemia pior do que a que nós já tivemos há 2 anos atrás, como a igreja sobreviverá?
Nós precisamos entender a primeira importância de nos reunir nas casas, porque quando nos reunimos nas casas, nós fundamentamos uma igreja para poder permanecer. A igreja primitiva, ela permanecia, ela suportava as perseguições, se reunindo nas casas. Em Atos, no capítulo de número 2, se você gosta de ler Bíblia, hoje nós vamos ler Bíblia até umas horas, irmão. Amém? Atos capítulo 4, versículo 23 ao 24, e depois o 31. Eu estou contextualizando para a gente ganhar tempo. Amém? Atos capítulo 4, 23, Pedro é preso, porque ele estava pregando o evangelho de Jesus no templo, e muitas pessoas estavam crendo. Então ele é levado preso, o sinédrio ali faz uns ameaços a Pedro, dizendo: olha, cala a boca, você não pode pregar em nome de Jesus. Enquanto Pedro estava preso lá, a igreja estava reunida na sua casa, orando, se fortalecendo. Então Pedro, ele é solto dessa prisão, com um monte de ameaça. Olha, bichão, se nós te pegar de novo, tu pregando a respeito de Jesus, tu vai levar umas lapadas, tu vai para o mesmo caminho que ele. Aí Pedro, versículo 24, quando foram soltos, 23, perdão, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para a casa onde os seus companheiros estavam e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 31, para a gente não ficar muito longo. Depois de orarem, tremeu aquele lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Versículo 32, e Deus iria acrescentando, e continuava acrescentando os que iam sendo salvos. Nós precisamos entender que quando nos reunimos nos lares, nas casas, em pequenos grupos, é um ambiente perfeito para fortalecermos a nossa fé. É um ambiente perfeito para nós orarmos uns pelos outros, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na sua fé. É um ambiente perfeito para a igreja suportar, para os membros suportarem os dias difíceis. Porque se tem uma verdade para todos, é que os dias não são fáceis para ninguém. Só você e Deus sabe o que tem acontecido na sua vida, as lutas que você tem enfrentado. Mas quando nós nos reunirmos num grupo menor, Deus nos fortalece. O lugar onde nós estamos reunidos, a minha oração esses dias é que a casa em que os G6 estão reunidos, seja tremido este lugar pelo poder do Espírito Santo. E que ao saírem daquele lugar, cada um que está ali, saia mais habilitado para poder pregar a palavra de Deus. Amém? A igreja se reúne nas casas, é outra coisa importante para nós entendermos. Se reunir em um grupo menor facilita o cuidado. É mais fácil cuidar um dos outros. Queridos, é impossível cuidar de uma igreja grande, uma pessoa só, um pastor só, é impossível. Pronto, dá um exemplo. Eu e o Clécio. Aqui tem duas linhas de comunicação. Eu falo com ele, ele fala comigo. Eu, o Rafael e a esposa, e o Clécio. Aqui já tem 12 linhas de comunicação. Eu falo com o Clécio, fala comigo, ele fala comigo, eu falo com ele. E assim, 10 pessoas reunidas, tem 90 linhas de comunicação. 10 pessoas só. Imagine 100 pessoas. Tem 900 linhas de comunicação. É impossível ter comunhão. É impossível ter cuidado tendo uma só pessoa
na frente. Esse ambiente de culto é impossível haver cuidado bíblico e constante com os membros da igreja. A visão bíblica para o pastoreio é pequenos grupos. Moisés, quando libertou o povo do Egito, o texto diz lá que Moisés sentava na cadeira de manhã e ficava o dia todo até a tarde. Quando o seu sogro Jetro foi visitar ele, ele disse: você vai morrer e você vai matar o povo. Porque é uma demanda muito grande, você não vai dar conta. O povo vai morrer esperando ser cuidado e não vai ser cuidado. Moisés, abre os teus olhos, levanta homens de 100, capazes, cheios do Espírito Santo, reúne eles em pequenos grupos, eles vão cuidar desse povo, vai vir para ti só as questões mais difíceis, o resto eles cuidam. Se reunir nos lares é um ambiente perfeito para promover o cuidado pastoral da igreja. É onde as pessoas vão se sentirem cuidadas, honradas. É onde, se houver uma necessidade, a igreja vai estar ali atendendo a necessidade. Se a pessoa está triste naquela semana, naquele dia, a igreja vai estar ali. Então é importante nós nos reunirmos nas casas, porque é um ambiente onde gera cuidado e pastoreio. Uma terceira verdade, porque é importante nós nos reunirmos nos lares, porque é o meio pelo qual os novos na fé são consolidados a não se desviarem. Hoje o nosso maior desafio nessa igreja é colocar cada um aqui dentro de um GC. Do velho ao novo. Porque, queridos, é mais fácil nós estarmos fortes quando estamos juntos. E só esse culto público é muito difícil, porque ninguém gera relacionamento e ninguém enraiza a sua fé em 2 horas. Ninguém consegue enraizar-se no Senhor, se firmar no Senhor em 2 horas de culto semanal. Ninguém, é impossível. 2 horas semanal, se bota no mês, tem 8 horas no mês de culto. Ninguém consegue se firmar em 8 horas durante um mês. Olha tanta coisa que acontece durante um mês na sua vida. O tanto tempo de situações que acontecem. Ninguém consegue se firmar, queridos, em cultos de domingo. Se você se alimenta só no domingo, você vai enfraquecer e morrer. Sim ou não? Nas reuniões nos lares, quando a igreja se reúne nos lares, ela tem um poder de enraizar a vida de muitas pessoas. Ela tem um poder de cuidar dos membros, de participar da vida dos membros. Ela tem um poder de consolidar aquelas pessoas que estão ali reunidas. Principalmente os novos na fé. Imagina só, a igreja primitiva tinha 120 líderes, amém? Primeiro culto, 3.000 vidas. Imagina só, vamos dividir isso em pequenos grupos. Ficava 300 pessoas para cada líder. Ou 30 pessoas para cada líder, perdão. Não é isso? 26 pessoas. Não era mais fácil cuidar dessas pessoas, não? Faz a conta. 20 pessoas, 120, 3.000 dividido por 120. Só homens, fora mulher e menino. Que mulher naquele tempo não era contada, nem menino. E jovem também não era contado, baixo de 20 anos também não era contado. Primeiro culto. Segundo culto, mais de 5.000 pessoas foram encaixadas naquela igreja. Imagina só, era possível consolidar a fé de todo mundo? Só em culto? Sim ou não? Não. A igreja precisava se organizar e se reunir nos lares, em grupos menores, para poder o inimigo não matar a fé daqueles que acabaram de crer em Jesus Cristo. Então, quando nos reunimos nos lares, nós estamos fazendo uma coisa, dizendo que as pessoas que se convertem, elas são prioridade para nós. E nós queremos tanto
amamos tanto essas vidas, que estamos nos organizando para ter toda a estrutura para ela se firmar. Se ela quiser se desviar, é problema dela. Aí é outra coisa. Mas a igreja vai ter toda a estrutura e condições para qualquer pessoa se firmar na sua fé. Amém? Se reunir nos lares, como igreja, era um ambiente perfeito para fazer o que os remidores fazem: cuidar das necessidades daquelas pessoas que não têm nada. O texto diz em Atos capítulo 2, versículo 44, que eles se reuniam todos os dias no templo, de casa em casa, e eles vendiam o que eles tinham para suprir a necessidade do povo. Todos os dias o povo partilhava, não tinha necessidade naquele lugar, porque aquela igreja nos lares funcionava, e ninguém tinha necessidade naquela igreja. Esses dias nós estávamos no GCs, e um dos GCs sorteou uma cesta básica para os que estavam lá. E eu conversando com um rapaz que estava lá, e eu chorando, disse: pastor, eu saí de casa, não tinha nem um açúcar para nós comer. Foi Deus puro na terra. E ele nunca veio aqui na igreja, não é da igreja. Olha o testemunho. A igreja alcançou alguém que não colocou o pé na igreja. Porque o ambiente menor facilita isso. Amém, queridos? Uma outra verdade, importância de se nos reunir nos lares, é um ambiente perfeito para que novos líderes sejam encontrados, treinados e enviados. Qual foi um dos maiores líderes do Novo Testamento depois de Jesus? Quem acertar, o Clécio vai pagar a janta hoje. Paulo. Aonde Paulo foi treinado? Encontrado, treinado e enviado. Foi aonde? Atos capítulo 9. A partir do versículo 17. Deus, em visão, acorda um discípulo chamado Ananias. Ei, Ananias, eis-me aqui. Queridos, quando Deus te chama e você diz: eis-me aqui, a sua vida está comprometida. Se você já disse: eis-me aqui, você não tem mais opção de voltar para trás. Amém? Não, toca aí, ó. Se você já disse: eis-me aqui, acabou-se, querido. Acabou-se. Então, cuidado quando você diz: eis-me aqui para o Senhor. Ele vai levar isso a sério. Talvez nós não levamos tão a sério como Deus leva quando nós dizemos: eis-me aqui. Então, se Deus te chamou para algo, eis-me aqui, esteja preparado para fazer o que for preciso, aonde for e do jeito que for necessário. Alguém quer dizer eis-me aqui? E todo mundo com medo agora, viu? Então, Deus aparece a Ananias lá em Atos capítulo 9, versículo 17 em diante. Em um sonho, ele disse: Ananias, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Pode falar. Talvez Ananias pensasse: agora vai vir uma revelação forte. Ananias, vai lá em Damasco, na rua chamada à direita. Lá tem um caba que estava vindo para cá para te matar. Mas eu encontrei ele no meio do caminho. Vai lá, ele está te esperando. Tu vai orar nele, tu vai curar ele e tu vai batizar ele. Aí Ananias: Senhor, ele está vindo para matar os irmãos. Tu mandou ir lá? O que é que eu te fiz? Mas como ele tinha dito: eis-me aqui, ele foi. O texto diz que Ananias chegou lá em Saulo. Saulo estava 3 dias em jejum. Ananias orou. Enquanto ele orava por Saulo, as escamas dos seus olhos caíram. E ali naquele ambiente ele foi batizado, foi instruído. A partir do versículo 25, o texto é incrível e diz: a partir dali, Paulo começou a pregar naquela cidade corajosamente. O ambiente
grupos pequenos é um ambiente perfeito para a igreja descobrir novos líderes, para a igreja pegar aquelas pessoas que são introvertidas, têm medo, eles vão servir, eles vão ser treinados, vão tendo oportunidade, e aos poucos eles vão ganhando confiança, e tempo depois ele é um líder extraordinário. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja que entrava mudo e saía calado. Morria de medo de microfone, morria de medo de pregar, de orar. Hoje lideram GCs. Porque o ambiente de GC é um ambiente perfeito para nós descobrirmos futuros líderes, treiná-los e enviá-los para liderarem. Entendam uma coisa: o maior apóstolo depois de Jesus Cristo que já houve na face da terra, ele foi treinado num ambiente de casa, de relacionamento, de mesa, dentro de um GC. Imagina só, queridos, um dos maiores homens de Deus que essa terra pode ter, vindo do seu GC, ser descoberto dentro do seu GC. O futuro pastor dessa igreja, vindo do seu GC. O futuro avivalista que vai avivar Brasil, vindo do seu GC. Você acha que isso é difícil de acontecer? Se aconteceu com Paulo, com tantos outros, porque não se pode acontecer aqui? Porque deixa eu dizer uma coisa: para aquilo que Deus tem na minha vida, essa igreja não cabe, queridos. Então não espero eu ficar aqui por muito tempo. Isso é claro, e eu tenho falado isso constantemente. As promessas que Deus tem na minha vida, na vida da minha família, toca as nações, não morre aqui. Eu estou só preparando uma igreja para entregar para um pastor, que eu sei que não sou eu, para a vida toda. Quando Deus levantar, essa igreja vai ser entregue. E pode sair do seu GC. Pode ser você. Amém? Vocês ouviram lá? Se a gente recebeu a primeira profecia, depois dos 7 anos desse lugar. Eu estava lá na reunião dos pastores, e um pastor olhou para mim e disse: Deus vai te desafiar esses dias. Não se assuste. Não gaste dinheiro mais naquele prédio, além do necessário, porque eu vejo que aquele lugar não é mais para vocês. Deus está te desafiando com um prédio de 2 a 3 vezes o tamanho daquele lugar. Mas não se assuste, porque o mesmo Deus que te desafia é o mesmo Deus que supra as necessidades. Aí eu disse: eu já estou assustado antes dele me chamar. Oh, Jesus, cabelo. Eu vou cortar o cabelo lá no Ed, no Tiago, os cabelos tudo branco, irmão. 20 anos de idade, cabelo branco, onde já se viu. Amém, queridos? Pastor, quais são os benefícios de pertencer a uma reunião nas casas? Primeiro, queridos, é um ambiente perfeito para se ter conexão e relacionamentos. Como eu disse, esse número aqui é impossível ter relacionamentos verdadeiros com todo mundo. Não dá. É impossível. Você consegue abrir o seu coração para todo mundo aqui? Não. Nem deve, nem vai. Você confia em todo mundo aqui? Não. Mas são nos relacionamentos mais simples, menores, onde nascem os verdadeiros amigos. Entendam uma coisa: verdadeiros amigos não se nascem na multidão. Verdadeiros amigos se nascem com poucas pessoas. Verdadeiros amigos não nascem no glamour do culto, na foto, nas luzes, na música, não. Verdadeiros amigos nascem na simplicidade de uma reunião nas casas. Sabe quem eram os amigos mais íntimos de Jesus? Quem se arrisca a dizer? Pedro, Tiago, João? Os amigos mais íntimos de Jesus se chamavam
Marta, Maria e Lázaro. Os momentos mais difíceis da vida de Jesus, ele abandonava a itinerância do seu ministério. Ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Os 6 meses que antecederam a morte de Jesus na cruz, ele ficou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Verdadeiros amigos não nascem nessa multidão, nascem nas reuniões menores. Entenda isso. Verdadeiros amigos não nascem no glamour desse culto. Verdadeiros amigos nascem na simplicidade do cotidiano, do dia a dia. E se tem uma coisa que está em crise faltando hoje, não na igreja, mas no mundo, são verdadeiros amigos. São pessoas em que nós podemos confiar, abrir o coração. São pessoas que no dia da morte, no dia do luto, da dificuldade, eles estão ali. E isso não nasce numa reunião dessa aqui. Não estou desmerecendo esse ambiente, amém? Se você vier com essa aqui, de estar no GC, não quer ir para o culto, eu pego as suas orelhas. Você não é um rabo de calango, não. Obrigado, meu irmão. Uma segunda verdade, um benefício de nos reunir nos lares. Uma verdadeira comunhão bíblica é estabelecida. Você consegue sair com todo mundo que está aqui no domingo? Impossível. Impossível. Você consegue conversar? Você dá oi. Não é oi? Passeou. Nem Pai do Céu, passeou. Passeou. Para onde? Quando pega na ponta do... Esse negócio que eu tenho um abuso. A pessoa pega na ponta dos dedos assim, no nosso dedo, vontade de apertar assim a mão. Quebrar os dedos dele. Não dá, querido. E aí, irmão, passeou? Aí pega assim, ó, passeou. Irmão, não é um bebê não, pega na mão direita, feito gente. Feliz. Né? Mas numa reunião nas casas não, querido. A partir da reunião na casa, você pode mobilizar um almoço, uma comunhão, uma visita. A partir de uma reunião na casa, você pode marcar uma viagem. A partir de uma reunião na casa, você pode ter a sabedoria de aconselhar a pessoa. Na multidão, certas coisas passam despercebido. Agora, num grupo pequeno, não. Na multidão, a pessoa pode chegar aqui triste. E devido à correria, à multidão, a gente não entender, não saber. Mas num grupo pequeno, não. Não, poxa, Clécio é tão assim, está tão... O que está acontecendo? E ali sai todo mundo, chama o Clécio. Cara, o que está acontecendo? Está bem? Está acontecendo isso? E ali ele vai ter a oportunidade de gerar uma comunhão. De saber, porque que existe uma grande diferença. E aí, irmão, como é que está? Está bem? Está bem, pastor. Está nada. Mas quando está mais íntimo, a gente sabe quais são as verdadeiras, como está realmente as coisas. Está precisando de alguma coisa, irmão? Só não, tem nada dentro de casa. É assim, querido. Se reunir nas casas facilitam a descoberta dos dons espirituais. É num grupo menor que você vai ver quem tem o dom de organizar, o dom de liderar. É numa reunião pequena que você descobre quem tem um dom de louvar, de pregar, tem um dom ali de orar. Porque não tem como a gente estar dando oportunidade para todo mundo da igreja não, queridos. Até porque a igreja não é o cine, que dá oportunidade para todo mundo. Não é. Amém? É o cine, né, que arruma emprego, né? É o cine, né? Senai é o cine, mano, cine de emprego. Igreja é coluna da verdade. Não pode se dar oportunidade para todo mundo. Mas numa reunião da casa, não. Quem tem um dom,
naquele ambiente, é mais fácil a gente identificar. Ah, fulano de tal, ela gosta de arrumar as coisas. Olha como ela é desenrolada em ajeitar isso. Olha como ela tem facilidade de levar uma dinâmica. Como ela tem uma facilidade de pregar. Como ela fala bem, como ela prega bem. Olha como ela lidera. Olha como ela é jeitosa nas coisas. Olha como ele é benção, sabe? Consegue convidar. Se é num grupo menor que a gente consegue descobrir mais facilmente o dom que cada um tem. Tendo em vista isso, um outro benefício de se pertencer a um grupo, de uma reunião nas casas, a um grupo de convívio, é que o seu dom ele vai estar sempre em exercício. Porque de vez ou outra você vai ter a oportunidade de estar ministrando, de fazendo algo, de convidando alguém. Toda semana você vai estar sendo desafiado a fazer algo, a colocar o seu dom em prática. Sim ou não? Se reunir numa casa facilita a edificação, consolação, exortação e encorajamento mútuo. Vai ser numa reunião pequena que nem que a gente vai ver que o irmão ele tem uma falha, ele faz algo ali de que não é legal, que não é bíblico. E ali você tem a oportunidade de um jeito certo corrigir o irmão. Irmão, isso aqui não é de Deus, vamos melhorar nisso. É num grupo menor que você vai ver que o irmão está baleado na sua fé, está fraco na sua fé, e você vai poder ali levar uma palavra de encorajamento a ele. Não desista, continue. É numa reunião pequena que você vai, com a sua sabedoria, o irmão está enfrentando um desafio, o irmão não sabe o que vai fazer, o irmão está tomando atitudes erradas, e ali a sua sabedoria, ou a sabedoria das pessoas que estão ali, vai ajudar aquele irmão a tomar uma atitude certa, a ser sábio, a olhar as coisas com outros olhos, a ver as coisas de forma diferente. Quantas vezes meus olhos foram abertos num grupo menor, numa reunião nas casas. Quantas vezes, e aqui eu quero confessar, seja que não é um pecado, mas eu quero confessar, quantas vezes eu comecei a olhar pessoas dessa igreja com outros olhos, depois que eu conheci ela, numa reunião pequena. Quer para bom, quer para ruim. Mas tudo serve. Serve ou não serve? O que não serve é a ignorância. Mas a sabedoria sempre é proveitosa. Quer para o bem, quer para lhe guardar de certas coisas. A falta de sabedoria é a pior coisa que tem. Adquirir sabedoria tem um preço. Mas preço maior é ficar na ignorância a vida toda. É ficar no engano a vida toda. Tenha certeza, você vai pagar um preço muito maior do que ficar no engano, do que obter sabedoria. No ambiente menor, você consegue aconselhar, edificar, levar uma palavra para edificar a vida de alguém. O GC, uma vez eu fui para o GC lá do Quebrantados, o Michael Douglas estava trazendo uma palavra, como a minha vida foi edificada. O Ítalo, quanto a minha vida não foi edificada. Outros GCs que eu fui, quanto a minha vida não foi edificada. Fui para um GC, o Emanuel, quanto a minha vida foi edificada pela palavra do Gregório que ele pregou lá. Queridos, uma dinâmica, aquilo que acontece, os louvores, a comunhão, o pós, aquilo ali é vida, é saúde para a sua espiritualidade. Leve a sério. Se você ainda não faz parte de um GC, comece a fazer. Quanto a minha vida já não foi edificada pela dinâmica do Eliseu. Não sei de onde ele tira tanta dinâmica massa. Não, de verdade. O Eliseu é fera nessa dinâmica. Toda a dinâmica dele é um tapa na nossa cara assim, ó. Mas é bênção, querido. Em último lugar, se reunir nas casas promove e impulsiona o crescimento da igreja. E quando eu falo o crescimento da igreja em todas as esferas,
Queridos, aqui na igreja tem duas qualidades de cristãos: os que se reúnem em GC há muito tempo e os que não se envolvem com GC. Quando a gente olha o crescimento de um dos outros, quem está no GC, o crescimento é gritante, está anos-luz. Crescimento relacional, crescimento espiritual, crescimento na vida dessa igreja, firmes na sua fé, pessoas que só vai de vez em quando, estão há anos-luz. Se você quer crescer, procure um GC para você participar, querido. Pessoas que não tinham medo de falar, abrir a boca para orar, hoje lideram um GC de uma forma excelente. Tem muitos exemplos, tem o José, tem a Luana, tem a Jaqueline. Queridos, quando eu olho para o José, olho para a Luana, para a Jaqueline, liderando com toda maestria, zelo, a gente fica de boca aberta. A gente conheceu como eles chegaram aqui. A gente viu como eles eram, o processo de crescimento. O GC, essa reunião pequena, ela promove esse ambiente de crescimento espiritual, de crescimento relacional da igreja. Esse ambiente pequeno, grupo pequeno, ele expande a visão da igreja. Ele expande o crescimento numérico da igreja. Hoje nós estamos com 6 GCs, vamos ter que multiplicar um. Se a gente quiser multiplicar em 2, dá certo. A igreja está expandindo, está alcançando. A Campo de Boás, queridos, vocês têm noção dos números dos nossos GCs? Nesse do último agora não, da semana passada não, porque teve alguns GCs que não teve. Mas no penúltimo, na reunião do GC, olha a diferença gritante. Culto de quarta-feira dá 35, 40 pessoas. A reunião de todos os GCs, 135 pessoas. Culto de domingo, de 90 a 100 pessoas. No GCs, rompe a barreira dos 100. Vocês entendem o quanto a igreja, quando tem GC, a Campo de Boás, ela está espalhada. Está espalhada, está acontecendo. Se tem uma coisa, se hoje chegassem para mim, Pastor Wesley, você só vai poder fazer uma coisa nessa igreja. Pode acabar com todos os outros ministérios. Qual seria o ministério que você ficaria? O GCs. Porque eu sei o benefício que isso traz para a vida individual do cristão, para a vida relacional dos cristãos e para o crescimento da igreja. Em todas as esferas. E para nós encerrarmos, queridos, sabe qual é o poder? O maior poder de se reunir nas casas é ter Jesus lá. Outrora as nossas casas eram covios de demônios. O que se passava lá era droga, prostituição. As músicas que tocavam lá, da pior escala possível. As conversas que tinham lá, as mais baixas possíveis. O ambiente de lá, o mais pesado possível. Mas todas as vezes, onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Em cada reunião tem uma coisa. Jesus está no meio deles. Quero dizer isso sobre a sua vida, querido. Que possamos crescer de forma relacional. Priorize o GC. Convidem pessoas a viver essa vida. Se o seu GC, que você vai, não está vivendo os seus melhores dias, busque um Pentecostes para ele. Busque um renovo. Busque estratégias.
Se você está desejando desistir, desista de outras coisas, não daquilo que Jesus está no meio. Persevere. Porque de casa em casa, nós vamos espalhando o nome de Jesus. Revelando que naquela casa, quem habita lá é Jesus, o Espírito Santo. Naquela casa onde se reúne o seu GC, ali é um lugar de cura. Ali é um lugar de salvação. Ali é um lugar de bênção. Aqui eu me lembro de uma visão que eu tive há uns anos atrás. Era como se Deus tivesse me tirado aqui de Fortaleza, me levado ao espaço, e de cada casa saía um fogo, e se unia no céu, e esse fogo espalhava para as nações. Eu acredito que isso é um avivamento que vai acontecer de casa em casa. Vai chegar dias difíceis, e a nossa única saída vai ser nos reunirmos em casas. Que quando esse dia chegar, nós já venhamos estar fazendo isso. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria agora que você procurasse outra pessoa. Eu acredito que todo mundo que está aqui faz parte de um GC, amém? Sim ou não? Só ela que não faz, né? Mas já vai fazer. Reúna com o seu povo do seu GC aí, reúna com a equipe do seu GC aí. Vamos dar as mãos, vamos orar. Faz os grupos, pequenos grupos de 5, no máximo 5. Amém? Faz pequenos grupos, no máximo de 5. Hã? É. Se reúna aí, querido. Ore, queridos. Faz um círculo mesmo, faz um círculo. Vamos orar. Eu quero declarar um avivamento na sua vida, na sua casa.